Minha psicóloga pediu que eu fizesse uma retrospectiva do meu 2020. Eu lembro do meu ano a partir do carnaval. Eu lembro que ele foi incrível e ao mesmo tempo triste, porque no final dele eu terminei meu namoro. E depois disso veio a pandemia. Milhares de pessoas morrendo e eu perdi pessoas muito próximas a mim pro Covid. Nesse período, eu fiquei trancada dentro de casa por volta de 7 meses. E eu moro sozinha, então foi realmente muito difícil pra mim. Eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem almoçar, foi realmente muita solidão. Mas eu sou privilegiada, porque eu tive meu trabalho, eu não perdi o trabalho durante a pandemia e eu pude trabalhar de casa. Comecei até muito bem. Fiz uma rotina de acordar cedo, meditar, fazer exercícios, aprendi a cozinhar o básico, coisa que eu não sabia fazer nada. Acabei com o miojo, comecei a me alimentar direito. Fiz terapia online, tive até alguns dates online, o que era meio esquisito. Não fazia muito sentido pra mim date online, porque você conversava com a pessoa, mas você não tinha a menor perspectiva de quando você ia poder encontrar aquela pessoa ao vivo. E aí você ia conversando com ela, o assunto ia acabando, ia morrendo, e quando você via, você já não estava mais falando com aquela pessoa. Mas eu tentei, até festa no Zoom eu fui. De alguma forma, eu estava conseguindo transformar todo o horror da pandemia em alguma coisa boa pra mim, que era uma transformação interna e externa. Mas o tempo foi passando e com ele uma dor imensa me bateu, que era a dor da solidão. Eu não conseguia sair do sofá, eu parei com a meditação, eu parei de fazer exercício, eu comecei a me alimentar mal de novo, comia miojo o tempo inteiro. Minhas compulsões aumentaram, eu perdi a criatividade, não conseguia postar conteúdo nenhum aqui. Parei de fazer um monte de coisas que eu gosto, parei de escrever, parei de tocar, parei de desenhar. E eu desenvolvi uma tremedeira nas minhas mãos, que era consequência das crises de ansiedade que eu estava tendo. Claro que eu conversava com a minha psiquiatra, conversava com a minha terapeuta, mas nada funcionava. Eu sentia como se eu estivesse num limbo, num vazio, num vácuo. Mas ao mesmo tempo era tanta coisa se transformando e passando pela minha cabeça que eu não conseguia processar tudo. A única coisa que eu conseguia era trabalhar. Fiz coisas incríveis, como a parada LGBT no GNT, o festivo LGBT+, eu fiz jobs muito maneiros. E foi quando a pandemia deu aquela flexibilizada. Eu pude encontrar com pessoas que eu não via há muito tempo. Foi muito bom. Eu comecei a namorar, foi curto, mas foi muito intenso. Porém, eu tava com uma bagagem muito grande dentro de mim. Era muita coisa se transformando, muita coisa que eu tinha que lidar e que eu não tava lidando. Eu fiz o que eu faço em todos os meus relacionamentos. Eu paro de focar em mim e fiquei focando só no relacionamento em si. E não lidei com as coisas que eu precisava lidar. E aquilo ali foi aumentando dentro de mim, sem que eu percebesse. E então a gente terminou. Foi bem triste, não era o que eu queria, mas na vida, às vezes, acontecem coisas que a gente não quer. E foi nesse período que minha avó morreu. E isso mexeu muito comigo. Eu era muito apegada à minha avó. Quem me segue aqui no Instagram sabe que eu e minha avó, a gente era muito unida. Então eu demorei muito tempo até pra ficar de luto, eu fiquei muito tempo em negação, eu fiquei acreditando que a minha avó ainda estava viva, foi um processo muito doloroso pra mim. Foi quando eu resolvi voltar pra minha rotina de acordar cedo todo dia, meditar todo dia, fazer exercício, mas eu não conseguia do mesmo jeito que eu fiz no início da pandemia, porque eu não era a mesma Tatiana de antes. Eu estava muito machucada com tudo que aconteceu comigo em 2020 e ao mesmo tempo me transformando demais, me conhecendo demais, vendo muita coisa linda em mim e muita coisa que eu precisava também mudar. E foi isso, eu precisava mudar. Meus pensamentos começaram a ser transformação pessoal. Mas cadê a vontade de sair do sofá? Eu só conseguia fazer poucas coisas e foi quando eu aprendi que tá tudo bem fazer só o que a gente consegue. Eu criei um método. Eu acordava e fazia uma lista de várias coisas pequenas que eu podia fazer ao longo do dia. Mas pequenas mesmo, tipo beber água, pular corda, fazer alguma coisa do trabalho, gravar uma filosofia de café, qualquer coisa pequena que eu conseguisse fazer. Mas ainda assim, eram muito difíceis pra mim. Eu queria ficar deitada no sofá o dia inteiro. O que eu gostava mesmo era de acordar, tomar meu café, responder mensagem dos meus seguidores, fazer minha meditação e pronto. O problema é que isso acabava às 10 da manhã e eu já tinha feito tudo que eu gostava de fazer e eu já queria que o dia acabasse. Aí eu falava, Tatiana, coragem, vamos levantar
e vamos riscar os itens das pequenas coisas que você disse que você ia fazer hoje. Outra coisa que eu inventei foi meu livro da gratidão. Então, toda noite, antes de dormir, eu escrevo no meu livro coisas porque eu fui grata naquele dia. Tem dias que eu tenho vontade de escrever nada. Mas não era verdade, tem muita coisa. Eu tô bem de saúde, minha família tá bem, existe um sol brilhando lá fora, eu tenho trabalho, eu posso ficar em casa, tem passarinho cantando, tem tanta coisa linda acontecendo no mundo. Então eu tenho coisa sim para escrever nesse livro e dizer que eu sou grata. E aí todo dia eu vou lá e escrevo pelo que sou grata. Inclusive as pequenas coisas que eu consigo realizar, que é da minha listinha, sabe? Então cada coisinha que eu consegui realizar, sei lá, eu consegui hoje beber a quantidade de água que eu queria beber. Eu ia lá no meu livro de gratidão e escrevia: eu sou grata por ter conseguido beber a quantidade de água que eu coloquei que eu ia beber. Tem semanas que eu não medito, tem semanas que eu não pulo corda, tem semanas que eu como mal. Minhas mãos ainda tremem e eu tô tendo mais crise de ansiedade ainda e tô morrendo de medo do Covid, mais do que eu tava em março. Absolutamente tudo me gera ansiedade, das coisas pequenas às coisas grandes. Qualquer notícia, qualquer novidade, tudo me gera ansiedade. Fora que eu tô trancada em casa de novo em quarentena sem a menor perspectiva de sair dela. E então eu me vi seca, foi como se eu tivesse desligado de mim todos os sentimentos. Sei lá, eu via um filme triste e não derramava nenhuma lágrima por ele. Eu trabalhava, eu meditava, eu focava na minha transformação pessoal, eu lia livros sobre isso, mas eu tava seca por dentro. Então minha psicóloga me pediu que eu fizesse a minha retrospectiva de 2020 e eu tô aqui dividindo com vocês. Como foi meu 2020? Foi desafiador. Mas o que eu mais aprendi foi sobre a impermanência das coisas. Nada fica como está, tudo pode mudar a qualquer momento e não existe nada que você possa fazer para mudar isso. A vida, ela é impermanente, não adianta querer controlar tudo. Controlar meus sentimentos, porque eles nem sempre são como eu gostaria. Meus relacionamentos, porque eles podem acabar a qualquer momento. Minha rotina inteira, porque eu posso simplesmente não conseguir sair do sofá. Ou seja, minha vida toda. Eu posso fazer minha parte, fazer tudo que está ao meu alcance para ficar bem. Vão ter dias que eu não vou conseguir sair do sofá, mas vão ter dias que eu vou ter coragem, vou levantar e vou conseguir riscar todas as listinhas que eu fiz sobre coisas que eu tinha que fazer ao longo do dia. Eu vou buscar me melhorar como pessoa, tentar não ferir ninguém com o meu caos, fazer as pazes com a impermanência. Estar aberta a ela. Que venha o que tiver que vir. Eu estou pronta para o desconhecido, ou pelo menos eu estou tentando para isso. Lembrando, gente, que a pandemia não acabou. Ela não vai acabar dia 1º de 2021. Então sejam conscientes, nós estamos em quarentena. Quem puder, fique em casa, façam as medidas de segurança, não vão a aglomerações, usem máscara, álcool em gel. O que está acontecendo é muito sério. E terminando esse desabafo, eu desejo que vocês tenham um ano lindo e que principalmente vocês busquem o autoconhecimento. Sem ele, ficamos perdidos a tudo que nos acontece. Eu amo vocês. Feliz Ano Novo.